Fala pessoal, professor Lucas aqui para mais um vídeo e nesse vídeo eu vou falar sobre interpretação de textos. O que é interpretação de texto? Quando eu preciso interpretar um texto? Como se faz a interpretação de texto? São dúvidas básicas que muitos estudantes têm. E o Enem é um exemplo clássico de avaliação que mostra que quando você vai se deparar com questões da área de linguagens e códigos, você vai precisar ler, interpretar e decifrar muitas questões. Porque essas questões, além de elas terem ali 8, às vezes até 10 linhas na própria pergunta, tem textos, fragmentos textuais de diferentes tipos textuais, como poemas, como notícias. E aí você precisa ler e entender. Só que para entender, às vezes, você precisa ler e interpretar. E aí onde o bicho pega. Porque muitas pessoas sabem ler e sabem decifrar, decodificar aquilo que está escrito, mas quando chega na hora de interpretar, aí o carro atola. Aí a vaca vai para o brejo. Por quê? Porque essas pessoas não estão acostumadas a estudar bastante os tipos textuais. Então, quando chega na hora de entender um poema, ela simplesmente não sabe para que lado correr, não sabe para onde elas vão, não sabe como entender, não sabem nem o que o poema em si está dizendo. Porque poema é um tipo de texto especial porque é uma manifestação artística do pensamento. Então, um poema ele não é algo óbvio. Muitos poemas são até mesmo difíceis de você entender, como o poema de Carlos Drummond, Poema de Sete Faces, que não é fácil de entender, como poemas de outros autores, né, como Vinícius de Moraes, como outros escritores famosos, né? E o que acontece? A pessoa, às vezes, ela está acostumada a ler a leitura padrão, né? Essa leitura do dia a dia, você lê um anúncio, né? Uma placa, você lê um texto de rede social, você lê um texto de um blog, e ali está numa linguagem muito clara, muito simples, uma linguagem denotativa, muito fácil de compreender. Falou, escutou, já entendeu. Aí quando chega na hora de ler um poema, a pessoa trava. Por quê? Porque ali não é tão fácil assim. Você tem que ler as entrelinhas. Só que para você ler as entrelinhas, você precisa ter um conhecimento em literatura, você tem que ter o costume de ler poemas, o costume de entender poemas, e você tem que também conhecer muitos outros tipos textuais, como notícias, como paródias, como romances, contos. Então, por que as pessoas às vezes travam, né? Por que muitas pessoas às vezes vão fazer a parte de português e aí elas às vezes elas têm dificuldades. Por quê? Porque elas acham que o português é um português fácil. Porque elas estão acostumadas com português fácil. Porque a gente sai do ensino médio, a gente não se aprofunda muito, a gente não recebe esse conhecimento tão profundo em interpretação textual. A gente vê mais a parte de gramática, a parte da sintaxe, da morfologia, mas a gente não vê a parte mais profunda do português, que é a parte da interpretação de textos. Porque faz parte da língua portuguesa não só a gramática, mas também a produção textual. Então não adianta muita coisa se você souber todas as regras da gramática, mas você nunca produzir um texto e você, pior, não tem nem o costume de ler diversos tipos de texto. Então você se acostuma ali a ver só as notícias. Então as notícias não têm uma linguagem artística. A linguagem da notícia, a linguagem publicitária, é uma linguagem que tem que ser entendida na hora, que tem que ser entendida de cara. Então, é uma linguagem denotativa. Já a linguagem de um poema é uma linguagem literária, é uma linguagem do tipo conotativa, que é uma linguagem mais artística, onde o ser humano expressa o pensamento ou a visão de mundo a respeito de um fato social ou de uma situação ou de um sentimento. E ali é diferente, por quê? Porque você não tem aquele contato com a literatura, aí muitos estudantes às vezes acabam travando, né? Como diz no ditado, o carro acaba atolando. Então, um poema ele envolve basicamente, né, alguns fatores, como por exemplo o fator histórico. Tem muitos poemas que citam fatos históricos, né, ali entre os versos, entre as rimas ali, e muitos poemas falam de sentimentos,
falam de amor, falam de ódio, falam de saudade, mas tem muitos poemas que falam de problemas sociais, ok? Como aquele poema do Ferreira Goulart, que já caiu no Enem, que mostra o processo de fabricação do açúcar, onde ele fala que a vida do trabalhador que corta a cana lá é amarga, mas o produto, né, que vem da cana, que é o açúcar, é doce, que passa por um processo até chegar à prateleira do supermercado, onde é tão fácil a gente ir lá e comprar, e a gente acha que aquilo ali é um produto fácil de ser produzido. Não é, dá um trabalho danado, e muitas vidas ali estão envolvidas, né? E ele fala também da desigualdade, né? Que os produtores ali têm dinheiro, já quem corta a cana ganha uma miserabilidade, né? Ganha muito pouco, por isso que a vida do cortador de cana é amarga, mas o produto que final é doce, que é o açúcar, né? Então aquilo ali é uma poesia muito social, sabe? Muito voltada para a crítica social, para a desigualdade social. E ele mostra isso através do poema. Então, um poema não é simples no início de você interpretar. Não é. Por quê? Porque você tem que entender se existe uma realidade social por trás, se aquele poema fala sobre uma crítica social, ou se aquele poema fala de saudade. Que tipo de poema é? Quem escreveu, né? Dá uma olhada no nome do autor e veja quem escreveu, para ver se que tipo de autor é aquele, né? Se é um autor modernista, se é um autor do romantismo, se é um autor lá do trovadorismo, se é um autor do classicismo, né, ou renascimento. Então você vai ver e entender mais sobre a poesia conhecendo o autor que a escreveu. Por quê? Porque tem autores que têm características marcantes, né? Ferreira Goulart é um exemplo de um autor de poesia moderna que ele escreve mais falando sobre a sociedade, né? As poesias dele são mais de cunho social. Claro, ele tem poesias que falam de saudade e tal, mas ele tem esse cunho, essa pegada social, entendeu? Essa crítica social. Temos outros autores, como Carlos Drummond de Andrade, né, que falam também sobre... Mas o Carlos Drummond ele explora mais as multifaces do ser humano, né? Mas também ele fala do mundo, né? Da complexidade do mundo. Mas o ser humano é mais complexo. Então você tem que entender cada um dos autores. E depois a escola literária a qual cada um deles pertence. E depois é que você vai entender a obra que ele produziu. Entendeu? Então, interpretação de texto envolve uma série de estudos por trás. Não é só ler. Ah, você entendeu bem. Não entendeu? Ah, paciência. Não é bem assim. Não é só ler. Entendeu? Você tem que saber o que está por trás. O contexto histórico, o contexto político, o contexto social. Entendeu? Então, muitos poemas, né, são poemas que falam de saudade, né? Vai que o eu lírico está falando de uma saudade que tem de um familiar, de um irmão, de um primo, ou saudade de um amigo, ou saudade da amada, e por aí vai. Mas existe a diversidade dentro dos poemas. E você vê mais diversidade se você for ver outros tipos de texto. Como, por exemplo, pode ser que eles peçam para você analisar um texto publicitário. Qual é a ideia por trás de um texto publicitário? É vender ou fazer propaganda para algum produto ou serviço. Então, a linguagem do texto publicitário, ela não tem o que interpretar. Não tem, porque é muito clara, é uma linguagem denotativa. Mas, às vezes, pode ser que ele queira que você leia o texto publicitário e leia o poema e veja qual é a relação que existe entre os dois textos. Então, aí é onde entra outro nível de interpretação de texto, entendeu? Quando você relaciona um texto com o outro e vê se tem uma coisa chamada intertextualidade. Entendeu? Então, interpretar textos não é fácil, principalmente quando nós temos diversos tipos de texto, né? Então, muitas pessoas acham que texto é tudo igual. Não é. Não é. Veja, o texto de uma piada tem uma intenção. Qual é? Fazer rir. O texto de uma poesia, ou um poema no caso, né? O texto de um poema tem outra intenção. Qual é? É levar a pessoa a refletir sobre a expressividade artística do eu lírico, né? Então,
A narrativa é um outro tipo de texto. A narrativa ela tem por objetivo narrar uma história. E geralmente as narrativas são narrativas de ficção. Já um texto publicitário, a ideia do texto é vender, fazer uma propaganda, ou para fortalecer uma marca, ou para vender algum produto, ou para vender algum serviço. E nós temos também outros tipos de textos, como por exemplo a própria notícia. Então as notícias têm o objetivo de passar informação verdadeira, né? Então veja que a intenção de cada texto é diferente. E o jeito como cada texto é construído é diferente. E aí acontece uma certa travada, né, vamos dizer assim, em certos estudantes, quando chega a hora de comparar. Porque tem muitas perguntas no Enem que pede para você ler uma notícia, depois você lê um poema, depois você lê um trecho de um livro que conta um fato histórico, e você vai comparar, por exemplo, qual a intenção de cada texto, o que tem em comum entre os textos. É aí onde as pessoas às vezes ficam, né, travadas, né? Dá aquele branco sem saber entender como é que vai fazer isso, né? E isso é o quê? Falta de hábito. A pessoa não tem costume de comparar textos, de ler textos diferentes. Entendeu? Então toda vez que nós somos expostos a uma situação nova, a gente estranha, né? Se te apresentarem uma bebida nova e você nunca bebeu, você vai estranhar. Olha, eu nunca tinha bebido isso aí é a primeira vez que eu estou vendo, né? E que estou experimentando. Então é algo novo para mim. E é normal, é muito normal. Agora, quem é que costuma comparar textos? Quem é que viaja a fundo nessa área? São os mestres e doutores que fazem doutorado, mestrado, entendeu? Então esses mestres que fazem esse mestrado, eles têm matérias lá, que é a literatura comparada, aí sim eles vão ler poemas de uma escola, poemas de outra escola, e vão comparar, entendeu? Então eles têm o costume de fazer isso. Aí eles pegam essas questões e colocam para estudante de ensino médio. Entendeu? Então, tudo bem. Não é algo assim, vamos dizer assim, exagerado. Mas que não é vamos dizer assim, não é a habilidade mais desenvolvida no ensino médio. Não é. Mas como uma habilidade que existe no Enem, aí eles pegam e colocam lá. E você que se vira. Então, mas fazer o quê, né? Tem que seguir as regras, né? A gente tem que entender esse tipo de questão. E o Enem é assim e acabou, né? Goste quem gostar, odeie quem odiar. Então, mas a gente tem que entender que a interpretação de texto é para quem tem costume de ler. E ler diferentes tipos de texto. Então, meu conselho é, leia tudo que você puder. Leia piadas, leia poemas, leia notícias, leia revistas, leia quadrinhos, gibis, né? Leia ensaios, leia romances, leia contos, leia tudo que você puder. Você que é estudante de ensino médio. Por quê? Porque isso pode ser cobrado mais cedo ou mais tarde, através de uma avaliação como o Enem, entendeu? Então não é simples de interpretar, não é fácil você fazer uma interpretação de texto, porque você tem que saber muito mais do que está escrito ali no próprio texto. Você tem que saber quem escreveu o texto, qual a intenção do cara ao escrever aquele texto, qual é o assunto que ele fala, se existe uma intertextualidade, se existe algum tipo de objetivo oculto, né? Se tem algo nas entrelinhas. Então tem muita coisa para você analisar dentro de um texto, ok? Então, mas isso não é um bicho de sete cabeças, qualquer um pode aprender, né? Qualquer um pode aprender desde que tenha o costume de ler diferentes tipos de texto para poder entender. E claro, entender a estrutura dos textos e a intenção de cada texto. Aí você pode comparar. Porque se você tem costume de ler notícia, mas você não tem costume de ler poemas, mas você sabe o que é um poema. Mas você não tem costume de interpretar um poema, você não conhece os autores, você não conhece como é que é feita a sequência de rimas, como é que é feita a questão de escansão do poema, metrificação, você não tem noções, conhecimentos aprofundados sobre poemas. Então você vai se perder na hora que você for lá tentar interpretar. Tem gente que até pula, deixa aquela questão para lá, para resolver depois, porque dá trabalho, e tem gente que até chuta porque não sabe resolver. Porque quando o assunto é interpretar, a pessoa ali dá um branco, eu não sei, essa é uma área que eu não entendo, e aí eu vou deixar para lá, eu vou só chutar e passar para frente. Passa para a próxima pergunta. Então é esse tipo de coisa, né? Mas interpretar é algo que demanda tempo. E você tem que saber
que tem que gostar de ler. Quem precisa interpretar texto não pode ter preguiça de ler. Então, aí é onde vem o hábito da leitura. Você precisa ler pelo menos aí de 20 a 30 livros por ano, né? E de forma variada, não fique apegado só com um autor só, ou então só com um gênero só, não. Leia poemas, leia narrativas, leia dramas, que são peças de teatro, né? Então leia de tudo um pouco, leia notícias, leia gibis, né? Dá uma olhada nas charges, porque no Enem exige não só a interpretação de texto, mas a interpretação de figuras, né? De charges, né? De imagens. E isso é uma habilidade que você tem que ter, né? É todo mundo que é bom nisso? Não, não é, né? Por exemplo, obras de arte, né? Tem algumas obras de artes famosas, como Guernica, né, do Pablo Picasso, né? Outras obras como Abaporu, da Anita Malfatti, né? Que são obras que a gente, não, por exemplo, não é todo mundo que tem a oportunidade de ir numa exposição de arte e ver quadros pintados, né? Então, esse tipo de coisa é uma coisa assim que a gente improvisa na hora. Cara, eu acho que eu não tenho certeza da mensagem que esse quadro passa, mas eu acho que a resposta certa é aquela ali, né? A pessoa vai no chute ou vai no achômetro, né? Eu acho. Entendeu? Por quê? Porque falta o conhecimento, falta a prática, falta o costume. A pessoa não tem contato, né? Eu acho muito difícil alguém abrir a internet, abrir a internet, ó. Eu acho muito difícil alguém abrir o navegador, né? Acessar a internet para pesquisar por obras de arte. É muito difícil, né? Só quem é pintor mesmo, ou quem gosta mesmo de arte, mas um estudante comum, ele vai pesquisar por português, por biologia, química, né? Que são as áreas, e principalmente matemática, que são as áreas que mais pesam, né? Mas ver arte, assim, é muito pouca gente que tem esse tipo de hábito, né? De olhar para um quadro de arte, né? Decifrar a mensagem daquele quadro, estudar sobre o autor. Muito poucas pessoas que fazem isso. Então, interpretar texto, né, é uma habilidade que vem aí do estudo da língua portuguesa e do estudo também da literatura. Porque você vai comparar textos ou vai, às vezes, interpretar a mensagem de um texto. E, geralmente, a interpretação ela vai aparecer em dois cenários básicos. Ou na comparação de texto, entre dois ou mais textos, ou na interpretação de um poema. Beleza? Como interpretar? Você vai interpretar baseado no que a pergunta do Enem, ou do vestibular, ou do concurso pedir. Entendeu? Então, se ele pedir para extrair um ponto em comum, você vai extrair um ponto em comum. Se precisar interpretar só o conteúdo de um texto, você vai interpretar só o conteúdo de um texto. Entendeu? Então, basicamente é isso. Como estudar? Você deve estudar o quê? Gramática, literatura, escolas literárias, tipos de textos, gêneros textuais e saber conhecer mais sobre a vida dos autores que escreveram aquele texto. E o contexto histórico também. Então, basicamente é isso. Beleza? Então, se você gostou desse vídeo, deixa seu like e se inscreva no canal.